hoje o pastor Tiago vai dar continuidade ao capítulo 3 da carta aos Gálatas. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar pelo pastor Tiago neste momento. Quero convidar o presbítero Manuel para estar fazendo esta oração, apresentando o pastor Tiago nas mãos do Senhor. Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui, Senhor. Abençoa teus servos que aqui chegaram, aqueles que não puderam vir. Deus eterno, abençoa a minha esposa, Senhor, que está enferma. Tu sabe, Pai Santo, como ela está. Estenda as tuas mãos santas sobre a vida da minha esposa, Senhor. Abençoa o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Que não seja ele, Senhor, mas seja tu falando na boca dele. Estenda as tuas mãos santas sobre a vida do pastor Tiago. E a honra e a glória, Senhor, é para ti. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queridos, graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui, mais uma vez, para louvarmos ao Senhor e aprendermos a sua palavra. Eu me sinto muito feliz de estar com vocês nesta noite. Como falou o pastor Messias, nós não pudemos estar aqui com vocês na semana passada, devido à cirurgia do nosso pequeno Benjamin, mas graças a Deus correu tudo bem, tudo certo, e mamãe ficou em casa descansando, que mamãe falou que estava com sono, né? Mas Benjamin está bem, agradeço as orações de todos vocês, e continue orando pela nossa família, para que Deus possa continuar com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, amém? Vamos dar continuidade nesta noite ao que começamos algumas semanas atrás, e os planos desta noite são de finalizarmos o capítulo 3 da carta aos Gálatas, se assim Deus nos permitir, tá? Então, nesta noite nós vamos focar a exposição do texto sagrado e vamos estar focalizando nos versículos 15 ao versículo de número 29 da carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Gálatas capítulo 3, versículos 15 ao versículo 29. Nós vamos estar lendo nesta noite a palavra de Deus. Todos acharam? Digam amém. Eu quero que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, tá? Diz o seguinte, versículo 15: Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar.
de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Queridos, vamos orar nesta noite e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai, te damos graça e louvamos o teu nome. Pedimos a tua bênção sobre nós e a tua misericórdia, Senhor, neste momento onde vamos estar fazendo a exposição da tua palavra. Senhor, nos dá iluminação do texto sagrado, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos faz entender aquilo, Senhor, que foi escrito para nós. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos hoje e sempre. E todos dizem amém. Queridos, nós estamos nessa empreitada já há algumas semanas estudando a carta aos Gálatas. E nós já vimos que o propósito, ou um dos maiores propósitos que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta, foi a defesa do Evangelho da Graça. Paulo escreveu esta carta com o propósito de defender o Evangelho que ele pregava, que estava sendo alvo de questionamentos por parte de missionários judaizantes que haviam aparecido na região da Galácia. Esses missionários, eles estavam questionando o apostolado de Paulo, e eles estavam questionando o evangelho que Paulo estava anunciando, que era o evangelho da graça e da justificação através da fé em Cristo Jesus. Esses missionários judaizantes ensinavam que a salvação, ela era obtida através da fé em Cristo e da observância da lei de Moisés. Então, a fórmula de salvação pregada por esses missionários judaizantes era fé em Jesus mais obras igual à salvação. E isso anulava a mensagem que Paulo havia anunciado a princípio na região da Galácia. A mensagem que Paulo anunciava era que o homem ele era justificado unicamente e exclusivamente pela fé, sem mérito algum, sem esforço algum de sua parte. Tudo dependia de Deus, de Cristo, da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo ele vem já combatendo esse ensinamento desses missionários judaizantes há alguns capítulos. No capítulo de número 3, lá no começo do capítulo 3, nós vimos que Paulo começa a argumentar com os irmãos da igreja da Galácia, tentando chamar a atenção deles para o fato de que eles estavam crendo em um falso evangelho, que não era a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho ensinava que a salvação ela é unicamente através da fé em Cristo Jesus. Aqui dos versículos 15 ao versículo 29, Paulo ele vai demonstrar a superioridade do caminho da graça sobre o caminho da lei. Ele vai fazer uma comparação entre o caminho da graça e o caminho da lei, e o propósito primário dele nesses versículos é mostrar que o caminho da graça, ou seja, a salvação através da fé, é superior ao caminho da lei, a salvação através das obras. Então observem aí que nos versículos 15 ao versículo 18, Paulo faz um contraste entre a promessa feita a Abraão e a lei de Moisés. É sobre esta plataforma que Paulo vai trabalhar nesses versículos. Ele vai apresentar a promessa feita a Abraão, e ele vai puxar a lei que foi dada a Moisés, e ele vai contrastar a promessa e a lei, com o propósito de mostrar que o caminho da promessa é superior ao caminho da lei. Então observem que nos versículos
de 15 a 18, no versículo 15, Paulo ele começa dizendo o seguinte: irmãos, como homem falo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, eu venho argumentando com vocês já há algum tempo sobre essa questão de que a salvação é mediante a fé. Então, eu vou usar agora um exemplo que vocês conhecem, um exemplo que vocês estão acostumados a ver no seu dia a dia. Algumas traduções apresentam este versículo 15 da seguinte forma: meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Então, quando Paulo diz, como homem falo, ele está dizendo, eu vou dar agora um exemplo do cotidiano de vocês, para que vocês entendam que realmente a salvação, ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Ok? Qual é o exemplo cotidiano que Paulo vai usar? Ele vai usar o exemplo do contrato. Contrato era algo muito comum entre os romanos. Eles acostumavam a fazer contratos. Então, ele vai usar o exemplo do contrato para dizer, para mostrar que a promessa de Deus feita a Abraão, que promessa era essa? De que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da fé no descendente de Abraão, é superior à lei de Moisés. E aí ele vai dizer o seguinte, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: como homem falo. Aí ele começa com um exemplo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Então este é o exemplo de Paulo. Paulo vai dizer o seguinte, se um contrato ele é firmado entre vocês, por exemplo, uma vez que este contrato ele é assinado por ambas as partes, não há nada que possa anular ou alterar o contrato que foi estabelecido. Nós conhecemos muito bem esse exemplo de Paulo. Por exemplo, você vai numa concessionária comprar um carro, e para que você saia com o carro da concessionária, você tem que assinar um contrato com a concessionária ou com a financeira, né? Nesse contrato estão estipulados os termos da compra e da venda. E entre esses termos de compra e venda está estipulado o valor do pagamento mensal daquele veículo que você vai fazer todos os meses. O valor, vamos supor, por exemplo, se o valor acordado é $400 por mês, uma vez que você assina aquele contrato tem um período de tempo, durante aquele período de tempo você não pode pagar a menos do que o valor que foi estabelecido, porque senão você termina penalizando o contrato que você fez. O contrato, uma vez que você assina, ele é firmado, ele está feito. Então Paulo vai dizer, olha, vocês sabem muito bem que uma vez que alguém assina um contrato, não se pode nem anulá-lo e nem se pode acrescentar coisa alguma a este contrato. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que se entre os homens que são pecadores isto é verdade, imagina esta verdade agora em uma aliança que foi feita com o próprio Deus. Esse é o caminho que Paulo ele vai começar a trilhar aqui. Veja o que diz aí, Gálatas capítulo 3, versículo de número 16. Paulo diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então aqui Paulo, ele retrocede a uma promessa antiga que foi feita a Abraão, e essa promessa está em Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. O que é que diz Gênesis 12 e 7? Diz, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência, ou a sua semente. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. A atenção de Paulo para essa promessa está no fato de que o texto diz a tua posteridade,
no singular, e não as tuas posteridades, no plural. Paulo está dizendo que a promessa que foi feita a Abraão, em Gênesis 12, 7, ela já apontava, o seu cumprimento já apontava para um descendente especial de Abraão. E Paulo vai dizer aqui, no versículo de número 16, que esse descendente é quem? Esse descendente é Cristo. Então ele vai dizer que a promessa que foi feita a Abraão, que promessa? A promessa de que os gentios, eles seriam salvos, não é isso que a promessa diz, não é? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo vai dizer que esta promessa, ela já apontava, o seu cumprimento apontava para um descendente especial de Abraão. E esse descendente era Cristo. Cristo. É isso que Paulo ele vai dizer aqui, ok? Então ele vai dizer, de acordo com a interpretação de Paulo sobre esta promessa, ele vai dizer que o fato de que a promessa foi feita à descendência no singular e não aos descendentes de Abraão, indicava que Deus já estava assim antecipando que a promessa se consolidaria em um descendente de Abraão. Portanto, ela não se estenderia a todos os descendentes do patriarca, mas apenas aos que estivessem ligados a esse descendente, que é Cristo. Então, com isso, Paulo está querendo dizer que as promessas feitas por Deus não se cumprem nos descendentes carnais de Abraão, mas sim em sua descendência espiritual, ou seja, aqueles que têm a sua fé em Cristo. Já no ato da promessa, lá em Gênesis 12, 7, essa distinção já havia sido feita. E como consequência, o fato de alguém ser judeu de nascimento não significa que esta pessoa está automaticamente incluído na promessa de salvação feita por Deus. A promessa de salvação, ela só alcança aqueles que colocam a sua fé no descendente de Abraão, que é Cristo. Então, o fato de alguém ser judeu não lhe garante uma passagem privilegiada para a salvação. O fato de alguém ser judeu não lhe garante um tratamento especial por parte de Deus no que diz respeito à salvação. Paulo vai dizer, a promessa foi feita à descendência de Abraão, essa descendência ou esse descendente era Cristo, de sorte que todos aqueles que querem ser salvos, gentios ou judeus, precisam colocar a fé sobre o descendente de Abraão, que é Cristo. E é bom a gente ressaltar isso aqui, porque eu entendo que todos nós amamos os judeus, amamos Israel, e existe uma bênção sobre aqueles que abençoam Israel, e que amam Israel, e que oram por Israel, mas às vezes eu acho que a gente idolatra demais o judeu, e coloca o judeu em uma posição privilegiada, como se o fato de alguém ser judeu lhe desse um destaque maior no plano salvífico de Deus. E não é isso que Paulo diz. Paulo diz que tanto gentios como judeus, para alcançarem a bênção da salvação, precisam de um elemento chamado fé. E esta fé tem que ser lançada no descendente de Abraão. E quem é o descendente de Abraão? Cristo. Pronto. É isso que Paulo vai estabelecer aqui, ok? Ele vai estabelecer isso aqui. Então a promessa de salvação, ela foi feita a Abraão, e o cumprimento desta promessa estava sobre o seu descendente, e esse descendente era Cristo, de sorte que também para o judeu ser salvo, ele precisa crer em Jesus. Então existe o Israel, e existe o Israel dentro do Israel.
Ou seja, existe o Israel como nação, como povo, mas existe o Israel dentro do Israel, que são aqueles que foram salvos porque creram na promessa que Deus fez a Abrão. De sorte que nem todos aqueles que fazem parte de Israel são salvos, ou serão salvos, ou foram salvos. Só foram salvos aqueles que creram na promessa de Deus feita a Abrão. Fé. Então, o plano de Deus de salvação sempre foi através da fé no descendente. E quem é o descendente? Cristo. Sempre foi. Então, vocês estão vendo que muito antes da lei, o plano salvífico de Deus sempre foi salvação através da fé no descendente. Ok? Olha o que diz aí o versículo de número 17. Versículo 16 ainda. Não, 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, que testamento é esse? Que testamento é esse que foi confirmado por Deus? A promessa que Deus fez a Abrão. O contrato que Deus firmou com Abrão. Porque quando Deus fez uma promessa a Abrão, Deus estava fazendo um contrato. Promessa não é um contrato? Então Deus fez um contrato com Abrão. Então Paulo vai dizer que esse testamento que foi anteriormente confirmado por Deus, ou seja, Deus assinou este contrato, a lei que veio 430 anos depois do estabelecimento deste contrato entre Deus e Abrão, não invalida o contrato de forma a abolir a promessa. O que é que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, vocês sabem que uma vez que um contrato ele é estipulado, ele não pode ser anulado. Vocês entendem isso, tá? Então, vocês lembram quando Deus apareceu a Abrão e fez uma promessa de que salvaria todos aqueles que crescem no seu descendente? Aí o judeu falava, lembro. Aí Paulo diz, pois é, quando Deus fez a promessa a Abrão, Deus estava fazendo um contrato com Abrão. De sorte que Deus assinou este contrato. E a lei que surgiu 430 anos depois que este contrato entre Deus e Abrão foi assinado, não invalida e nem anula o contrato que Deus já havia assinado com Abrão. A lei veio depois do contrato. Então, da mesma forma que quando vocês assinam um contrato, o contrato não pode ser alterado e nem pode ser anulado, da mesma forma a promessa que Deus fez a Abrão não pode ser alterada e nem pode ser anulada simplesmente porque a lei surgiu 430 anos depois. Os irmãos estão entendendo o raciocínio de Paulo? Veja o que diz aí o versículo 18. Versículo 18 ele diz, porque se a herança, que herança é essa? Essa herança são as bênçãos que Deus prometeu aos herdeiros espirituais de Abrão. Então, se a herança, ela provém da lei, já não decorre de promessa. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que, se a herança, ela provém da lei, ela não provém mais da promessa. Ou seja, se para receber a herança que Deus prometeu a Abrão, ou seja, para ser salvo, fosse preciso guardar a lei, então a promessa que Deus fez a Abrão estaria sendo anulada. E tudo o que Deus prometeu a Abrão não teria mais vigor algum. Paulo está dizendo, se a salvação, ela provém da lei, ela já não pode então prover da promessa. Não pode mais prover da promessa. Então, se vocês dizem que para ser salvo tem que guardar a lei, vocês estão anulando o contrato que Deus fez com Abrão lá atrás. E isso não pode acontecer. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 18. Olha o que diz o versículo de número 19. Porque diante de tudo isso que a gente tem estudado até agora, a grande pergunta que a gente faz é, então, para que Deus deu essa bendita lei?
Porque até agora a gente vem falando que a lei não salva. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, diz que a lei é boa, mas ela simplesmente aguça o pecado. E a gente vive falando que a salvação não é pela lei. Então a grande pergunta é, mas por que é que Deus então deu a lei? E aí Paulo vai responder esta pergunta nos versículos seguintes. Ele faz a pergunta antecipando que algum judeu no meio da multidão, depois de ouvir tudo isso, ia levantar a mão e dizer assim: ó Paulo, mas então, para que serve a lei? Então ele responde, versículo 19: para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. O que é que Paulo está querendo dizer quando ele diz que a lei foi ordenada por causa das transgressões? Romanos capítulo 5, e eu quero que você leia comigo o texto. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Paulo escreve o seguinte, olha só. Ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, Paulo diz que a lei ela foi dada com um objetivo de caracterizar a transgressão do homem. E o que é que isso significa, pastor? Simples. Significa que o objetivo da lei foi reforçar claramente a ideia da necessidade do descendente de Abraão, o Salvador. Porque quando a lei diz, não faça isso, não faça aquilo, a transgressão ela é evidenciada. O que é pecado? João diz, pecado é a transgressão da lei. Por que é que matar é pecado? Porque existe um mandamento que diz, não matarás. Por que é que cobiçar é pecado? Porque existe um mandamento que diz, não cobiçarás. Por que adultério é pecado? Porque existe uma lei que diz, não adulterarás. Por que é que idolatria é pecado? Porque existe uma lei que diz, não terás outros deuses diante de mim. Se não houvesse uma lei que dissesse, não matarás, uma vez que eu matasse, como é que eu poderia estar cometendo transgressão? Porque só pode haver transgressão aonde há lei. Se não há lei, não existe transgressão. Paulo vai dizer que a lei foi dada para evidenciar a transgressão do homem. É isso que Paulo diz. Paulo diz, Deus deu a lei para externar a transgressão do homem e fazer com que o homem entendesse que para ser salvo ele precisava de uma ajuda de Deus e precisava realmente que esse descendente de Abraão viesse, porque ele não consegue cumprir a lei de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Quando eu falo a lei de Deus, eu estou me referindo mais à questão, ao aspecto da lei moral de Deus, que é apresentado nos 10 mandamentos. Nem tanto a lei cerimonial ou a lei civil, porque são leis específicas que se aplicam mais ao povo de Israel. Mas a lei moral de Deus, ela se aplica a todos os homens. A lei moral de Deus revela o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então, não matarás, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, são reflexos da santidade de Deus, mas ninguém consegue cumprir ou satisfazer estas leis. Ninguém consegue fazer.
Então, a lei foi dada para que quando o homem ele não conseguisse cumpri-la, ele reconhecesse diante de Deus a necessidade de que Deus o ajudasse a ser salvo, e para que ele pedisse que Deus realmente enviasse aquele descendente de Abraão que havia sido mencionado na promessa que Deus fez a Abraão. Então Paulo diz aí no versículo de número 19, a lei foi dada por causa das transgressões. Veja aí que Paulo continua dizendo o seguinte, ele diz que a lei é inferior à promessa de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 19 e 20. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Quem é essa posteridade? A posteridade é Cristo, não é Cristo descendente de Abraão? Então Paulo vai dizer que a lei, ela foi dada por causa das transgressões, mas Paulo vai dizer que havia um tempo de validade para a lei. Qual era o tempo de validade para a lei? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo ele está mostrando a inferioridade da lei com relação à promessa que Deus fez a Abraão. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a lei de Moisés, primeiro ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Se vocês lerem o texto de Deuteronômio capítulo 33, versículos 1 e 2, eu quero que vocês leiam o texto comigo. Deuteronômio capítulo 33, versículos de 1 e 2. Vocês vão ver que lá em Deuteronômio está escrito que quando a lei foi dada, ela foi dada na presença de anjos. Olha o que diz. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Ele disse, o Senhor veio do Sinai. Moisés está relembrando o que aconteceu lá no topo do Monte Sinai. Está dizendo, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã. Ele veio de onde? Ele veio das miríades de santos, é uma referência aqui aos anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, Paulo está dizendo aqui em Gálatas capítulo 3, que quando a lei foi dada, ela foi dada primeiro diante dos anjos, e depois ela foi dada a Moisés, e depois Moisés passou a lei para o povo. Quando comparada com a promessa, ela é inferior, porque a promessa que Deus fez a Abraão, Deus não utilizou nenhum medianeiro para fazer a promessa. Na lei foi diferente. Deus pegou a lei, passou pelos anjos e foi entregue a Moisés. E Moisés entregou ao povo. A promessa que Deus fez a Abraão é superior porque Deus veio diretamente, pessoalmente, sem medianeiro, sem anjo algum, e prometeu diretamente a Abraão. Então Paulo vai dizer que nesta comparação, a promessa é maior do que a lei, porque quando Deus prometeu a Abraão, Deus não usou nenhum medianeiro. É isso que Paulo vai dizer aqui, ok? Versículo de número 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Aí a resposta de Paulo, de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Paulo vai dizer, olha, a lei, ela nunca foi contra as promessas de Deus. Nunca foi contra as promessas de Deus. Porque se a lei realmente pudesse salvar,
Deus teria escolhido a lei como caminho para a salvação, ao invés da fé. E de fato, foi colocado diante do homem a opção de salvar-se pelas suas obras. Onde foi que esta opção foi dada ao homem? No Jardim do Éden. No Jardim do Éden foi dada a opção do homem se salvar pelas suas obras, quando Deus disse, não coma da árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse? Deus disse, está aqui o jardim, vocês podem comer de tudo, só não pode comer de um fruto da árvore, de uma árvore que está no meio do jardim. E Adão não conseguiu cumprir com a lei que Deus estabeleceu no Éden. Qual era a lei? Não comerás. Adão quebrou aquela lei. Então, desde o começo, sempre ficou bem claro que o homem não consegue observar e guardar os mandamentos de Deus. Aquela questão do proibido, tudo que é proibido a gente gosta de fazer, não é isso? Uma professora de um seminário católico uma vez estava ensinando Bíblia para os seus alunos, e ela pediu para que todos os alunos começassem a ler a Bíblia, só que os alunos eram adolescentes. Aí ela falou, vocês podem ler a Bíblia, mas não leiam o livro de Cantares de Salomão, porque nele se fala de sexo. Não precisa dizer qual foi o livro que os adolescentes foram ler, né? Porque a proibição, ela chama a gente para quebrá-la. A gente é atraído por aquilo que é proibido. Então Paulo vai dizer que a lei de maneira alguma anula as promessas de Deus. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura, que Escritura é esta? A Escritura que Paulo se refere aqui é o Antigo Testamento, é a lei. Ele vai dizer, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ele vai dizer que a lei colocou todo mundo debaixo do estado pecaminoso. Para quê, Paulo? Ele diz, está aí, versículo de número 22, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada àqueles que creem. Então a lei ela veio e colocou todo mundo debaixo do pecado, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Ninguém. Então está todo mundo debaixo do pecado. Não é isso que Paulo diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Negros e brancos, pobres e ricos, sábios e ignorantes, homens e mulheres, todos estão debaixo do pecado. Todos são transgressores das leis de Deus. Todos quebram os mandamentos de Deus todos os dias e às vezes o mesmo mandamento várias vezes. Para que tudo isso? Paulo vai dizer, versículo de número 22, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7. E eu já estou partindo para a conclusão por causa da hora. Romanos capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Paulo está dizendo que a lei, ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que o homem vive. É isso que Paulo está afirmando. E ele está se referindo e se dirigindo aqui, mais especificamente aos judeus, porque ele diz, pois que falo aos que sabem a lei. Quem era que sabia a lei? Os judeus. Então ele diz, vocês não sabem que todos os homens estão debaixo do domínio da lei? Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido.
De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então, Paulo começa Romanos 7 dizendo o seguinte: todo mundo está debaixo da condenação da lei. Acabou. Aí ele vai dizer, eu vou dar um exemplo para vocês. E ele vai usar o exemplo, a analogia do casamento. Ele vai dizer o seguinte: uma mulher que está casada com um homem, com o seu marido, enquanto o marido desta mulher viver, ela não pode casar-se com um outro marido, porque se ela casar-se com um outro homem, ela comete adultério. É claro, uma mulher está casada com um homem, ela não pode simplesmente olhar um outro homem na rua e dizer, quero casar com ele. Porque se ela fizer isso, enquanto o marido estiver vivo, ela está debaixo do adultério. Porque existe uma lei que faz com que a mulher tenha este compromisso com o homem. Esta lei é a lei do casamento. Então, a lei do casamento coloca a mulher debaixo deste contrato com aquele homem. Estão casados. De sorte que, se o homem ainda vive, aquela mulher não pode casar-se com outra pessoa, porque senão ela comete adultério. Então, Paulo vai dar este exemplo. Imagine este cenário aqui. Imagine um homem totalmente chato. Um cara que tem horário para acordar, horário para dormir. Um cara que acorda todos os dias de manhã e estipula que a sua mulher faça o seu café da manhã, coloque os talheres sobre a mesa, faça o almoço, faça o jantar, todos os dias um cardápio diferente. Um homem que não permite que a sua mulher se atrase. Um homem totalmente rígido. Eu não estou descrevendo aqui o casamento de ninguém não, tá, irmãos? É uma suposição, se bem que talvez você conheça alguém que seja dessa forma. Então, existe esse homem que é totalmente certinho, ele é muito certinho, só que além de certinho, ele é ignorante. Ele é ignorante. O problema é que esse homem certinho casou com uma mulher que é totalmente desastrada. Ela é o tipo de mulher que vai fazer o arroz, queima o arroz, vai fazer o café, queima a água do café, de tão ruim que ela é. Ela atrasa para os compromissos. Ela é uma mulher totalmente desastrada. E todas as vezes que essa mulher comete esses desastres, o marido vem com rigor sobre ela, aponta o seu defeito e diz, você não acerta nunca. Não é possível que você, já há 10 anos casada comigo, não sabe que eu não gosto de piqui no meu arroz? E você continua colocando isso. Você não serve para nada, você só serve para quebrar aquilo que você sabe que eu gosto. Você não faz o que eu gosto. Imagine esse marido apontando os erros dessa mulher várias vezes no dia, durante anos. Essa mulher vai viver como? Sufocada, não é assim? Esse casamento chega a dar uma angústia no coração, não dá? Mulher sufocada. Aí essa mulher que é casada com esse marido chato, meticuloso, certinho, ela descobre que existe um homem que é tão rígido quanto o homem com quem ela está casada agora. Só que este outro homem é amoroso, é bondoso, é gentil, ajuda ou está disposto a ajudá-la em casa com os seus afazeres. E ela começa a pensar neste outro homem. Só que ela não pode casar com este homem porque ela tem uma obrigação de casamento com o seu marido atual. Qual é a solução para essa mulher libertar-se desse relacionamento?
Já pensou se isso fosse um enredo da novela da Globo? Né? Qual era o final para essa história? Qual era o final que você daria a essa história? Para essa mulher ficar livre desse casamento e morrer nos braços do outro homem, que é rígido, que é rigoroso, mas que é romântico, que é carinhoso, que é compreensível. Não é? É essa analogia que Paulo vai usar em Romanos 7. Paulo vai dizer, todo mundo está debaixo da lei. Na analogia de Paulo, quem é a mulher? Somos nós, que estamos casados com o marido que é a lei. Esse marido rigoroso, que a gente é casado com ele, é a lei. Todos estão debaixo da lei. Então, quem é a mulher? Somos nós. Quem é o marido? É a lei. Quem é esse outro homem que é rigoroso, tanto quanto o primeiro, mas que é carinhoso, amoroso, gentil? É Cristo. Qual é o problema? O problema é que a mulher quer sair desse relacionamento com esse cara que é ignorante e ir para os braços desse outro que é amoroso, mas ela não pode porque ela está casada e o marido ignorante ainda vive. Qual é a solução para o problema? Matar quem? Matar o? Não. Essa seria a solução que todos nós daríamos, não é isso? Mata o marido, remove a lei. Mas não é isso que Paulo diz que Deus fez. Olha o que Paulo diz que Deus fez. Paulo diz, versículo 4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos. Na solução de Deus, quem morre não é o marido, quem morre é a mulher. Para resolver o problema desse casamento infeliz, Deus não mata o marido, Deus mata a mulher. E uma vez que a mulher morre, ela está livre da lei do casamento com aquele marido. Agora veja o que Paulo diz. Paulo diz, vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Uma vez que a mulher morre, ela não dá nem tempo de chorar a viuvez, porque ela morre em Cristo e automaticamente ela vai para os braços desse homem que é rigoroso, mas é amoroso, é carinhoso, é compassivo e é misericordioso. A lei permanece viva. O problema, a solução para o problema não é matar o marido, a solução para o problema é matar a mulher. Para que a mulher, uma vez que ela morre, ela não tem mais compromisso de casamento com o marido, que está vivo, mas ela morreu. E ressuscitada agora em Cristo, ela pode unir-se a Ele. Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 4, olha só. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Vai dizer, Deus matou vocês em Cristo, para que vocês pudessem agora pertencer a Ele, para que vocês saíssem desse jugo da lei, e vocês vivessem agora nos braços da misericórdia de Cristo. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, a solução de Deus para resolver este problema é matar a mulher. Não anular a lei, não remover a lei. A lei é boa. O problema da lei não é a lei. O problema da lei somos nós que não conseguimos cumprir a lei. A lei reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus. O problema não é a lei, o problema é o meu coração inclinado para o pecado. O problema não é a lei. O problema é que a lei diz, não faça, mas não me ajuda a não fazer. A diferença entre a lei e Cristo é que a lei diz, não faça, mas não me ajuda a não fazer. Cristo diz, não faça, mas me dá graça para não fazer. Esta é a diferença. Por isso que nós não estamos mais debaixo da lei.
Cristo veio para nos remover deste relacionamento abusivo, angustiante. E eu não entendo como é que existem pessoas ainda hoje que querem voltar a este relacionamento abusivo com a lei, que querem ser salvas pelas obras, que querem voltar às práticas do Antigo Testamento com todas as suas cerimônias, os seus rituais. E às vezes a gente entra no mesmo caminho, pensando que a oração que é feita no Monte Sinai ou no Monte Moriá, ou a igreja que tem a menorá em cima do púlpito, é uma igreja mais espiritual. Às vezes nós queremos nos colocar de novo no jugo da lei, quando Cristo veio para que a gente pudesse viver um relacionamento diferente com Ele. Aquela mulher que apanha do marido e que tem a oportunidade de casar com um outro marido que é bom, mas volta para o marido que bate nela. Não dá para entender. Como é que alguém vive em um casamento abusivo e tem a oportunidade de casar-se com uma pessoa que é gentil, que é boa, que é amorosa, mas mesmo assim prefere às vezes voltar para o casamento abusivo? Paulo vai dizer: vocês estavam casados com a lei, mas vocês morreram em Cristo. E quando vocês morreram em Cristo, vocês agora casaram com Cristo, e vocês vivem agora neste relacionamento, que é um relacionamento amoroso com Cristo, de sorte que vocês não estão mais debaixo da maldição da lei. É isso que Paulo vai dizer. Então é por isso que nós dizemos que nós não somos salvos pela observância da lei. Porque para nós, a lei, ela veio simplesmente para apontar o nosso pecado. É aquele marido que aponta: você queimou o meu arroz. 10 anos de casado, você não consegue. Eu disse para você: não adulterarás, mas você continua com esse coração adúltero. Eu disse para você: não cobiçará, mas você continua cobiçando no seu coração. 10 anos cobiçando. Eu disse: não dirás falso testemunho, mas você continua mentindo. Miserável que você é. É isso que a lei faz. O que é que Cristo faz? Não cobiçarás. Aí quando a gente cobiça, a gente corre para Cristo e diz assim: eu sei que o Senhor é rígido, e o Senhor disse para não cobiçar, mas o meu coração é fraco e eu cobicei. E ao invés de Cristo apontar o dedo e nos julgar e nos condenar, Ele estende a mão para nós e diz: é verdade, eu disse não cobiçarás e você cobiçou. Mas quando eu vivi na terra, eu cumpri a lei, a minha justiça foi lançada sobre você. Eu te entendo, eu te perdoo, eu te ofereço uma segunda chance, eu te coloco de pé. Este é o nosso relacionamento com Cristo. É isso que Paulo ele vai dizer aqui no final do capítulo 3 da carta aos Romanos. Então eu quero finalizar nesta noite, encerrando este capítulo, com o versículo 29, onde Paulo diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão. A verdadeira descendência de Abraão não é o judeu que nasce em Israel. A verdadeira descendência de Abraão são todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que colocam sua fé e sua dependência no descendente de Abraão, que são salvos pela fé no que Cristo fez na cruz, que são salvos e reconhecem que são salvos não pelos seus esforços próprios, mas totalmente e exclusivamente pela graça de Deus, porque como Paulo escreveu e disse, porque pela graça sois salvos. E ele diz: e isto não vem de vós,
é um dom de Deus. Vamos ficar de pé e vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela promessa que foi feita a Abraão e pelo cumprimento desta promessa no descendente de Abraão, que é Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós fomos incluídos neste plano eterno e maravilhoso de salvação. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho entrou em nossos corações e o Senhor nos deu a fé para crermos naquilo que Cristo fez por nós na cruz, e por isso hoje podemos dizer que somos salvos e estamos livres da condenação da lei. Obrigado, Senhor, por nos resgatar deste relacionamento abusivo e nos colocar nos teus braços de misericórdia, de amor, de graça e de perdão. Nos ajuda, Senhor, a vivermos sempre pela fé, a não crermos, Senhor, que podemos ser salvos pelos nossos esforços próprios, a dependermos totalmente de Ti, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada, coloca-nos de pé, levanta-nos quando nós tropeçamos, nos dá sempre a Tua graça e o Teu amor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Amém, irmãos? Esse é um ensino que não deveria parar, né? Porque vem uma coisa, vem outra, e a gente fica, não é? Graças a Deus pela vida do pastor Tiago, que cada dia Deus vem estar usando o seu servo, e é uma realidade, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra como ela é, não é? E eu não sei como é que tem muito gentil que quer estar debaixo da lei, não é? E nós sabemos, irmão, que a lei não foi feita para os gentios, ela foi para os judeus, não é verdade? E a lei não salva ninguém. Paulo fala, no mesmo capítulo 3, que quem está debaixo da lei está em maldição, não é verdade? Então nós sabemos que todos precisam de Jesus para ser salvo, não é? Então que esses ensinos venham a ficar aplicados em nossos corações. Confesso para os irmãos que são os verdadeiros ensinos, irmãos, que nós aprendemos mais a saber distinguir, não é? Essas coisas tão importantes, não é?